Bom dia. Que bom tê-los aqui novamente, que bom podermos estar juntos. Que pena tá acabando, não é? Daqui a pouquinho já acaba, e daí tem que esperar o ano que vem, o próximo Congresso Revelar, para se reunirem aqui novamente. Mas o meu coração está extremamente agradecido a Deus por essa oportunidade. Eu creio que o coração de vocês também, não é? Que Ele nos abençoe nesse dia, que Ele fale conosco como está falando desde ontem, e que ao sairmos daqui nesse dia, possamos sair renovados, cheios de novas ideias, com muita disposição para o trabalho. Por que educação cristã escolar? Para que uma escola que se preocupe em fazer educação escolar cristã? Não é a mesma coisa? Toda escola não é igual? O propósito das escolas não é o mesmo? Poderíamos dizer que sim, não é verdade? Todas as escolas querem ensinar. Todas as escolas têm um currículo, todas as escolas têm uma proposta pedagógica. Em toda escola nós temos uma parte diretiva, administrativa, uma parte docente, uma parte discente, famílias que se envolvem. Enfim, não é tudo a mesma coisa? Qual a diferença, né, de uma escola cristã para uma escola não cristã? Qual a diferença no propósito de uma educação escolar cristã ou uma educação escolar laica, secular, como nós temos nas nossas cidades, como nós temos no nosso país, a proposta de educação. E Leonardo, acho que a água precisa vir. Já começa a falhar a garganta, não é? Nós entendemos que a educação escolar cristã é mais do que uma incumbência, é um privilégio que Deus nos dá, né? Eu digo sempre que eu poderia ter qualquer profissão, mas eu escolhi ser professora. Eu sou professora porque eu quis ser professora. Não é porque não havia outra opção. Eu quis ser professora. E se hoje me dessem a escolher outra coisa, eu não escolheria. Eu continuaria sendo professora, porque é para isso que Deus me chamou. E ensinar é dos dons mais sublimes que um ser humano possa ter. Jesus ensinou com tanto amor. E a gente olhando para Ele, para o que Ele fez, dá uma vontade de fazer também, não é? Então, ser professor é uma opção de vida. E deve ser assim. Me perdoem, às vezes até parece que eu sou meio mal educada porque eu sou muito sincera, mas não é falta de educação, é sinceridade mesmo. Se alguém é professor por falta de opção, sai dessa vida, procura outra coisa para fazer, vende salgadinho na praia, sei lá, aluga um terreno e faz um estacionamento, sabe? Vende produto natura, não sei, qualquer outra coisa. Mas só deve ser professor quem sente a alma arder pela vida do outro, pela vida do aluno. Obrigada, querido. Obrigada. É muito sério
assumir o compromisso de ensinar. Então, só ensine se você tem certeza daquilo que você ensina. E quando eu digo ensinar, para um cristão, eu não estou dizendo ensine só aquilo que você sabe que precisa ensinar, relativo aos conteúdos. Eu comecei minha vida profissional como professora primária, né? Eu falei ontem para vocês, eu dava aula na zona rural, eu trabalhava com crianças da zona rural. Depois fiz letras e fui ser professora de português. Dei aula de português muitos anos já, daí no município, né, na cidade, na rede particular, na rede pública. E eu nem consegui trabalhar na rede pública porque eu achava que era muita folga, sabe? O povo era muito folgado. Ninguém tinha compromisso de nada, eu me sentia muito incomodada. Eu fiz minha carreira na rede privada porque lá havia um compromisso, o meu, de ensinar. Dos patrões, talvez, de prestar um bom serviço, de vender um bom serviço, mas havia um compromisso. Diferente da situação das escolas públicas à época, né? Não quero generalizar também, mas que você tinha que fazer a coisa de qualquer jeito e de preferência não mostrar muito serviço, porque se você trabalhasse muito, todo mundo tinha que trabalhar muito também. E os seus colegas não estavam dispostos. Então, vai devagar, faz qualquer coisa de qualquer jeito, tá bom, porque é assim mesmo. E isso não combinava comigo. Então, eu fiz 3 concursos públicos, fui nomeada 3 vezes e pedi exoneração 3 vezes. Daí um dia meu marido falou para mim, para de fazer concurso, porque você fica fazendo concurso e pedindo exoneração, chega, né? Já foram 3 vezes, a coisa não vai mudar, então pare com isso, né? Para de sofrer estudando, e faz, e passa, e assume, e depois desiste. Então, parei, falei, é verdade, deixa eu parar e deixa eu me dedicar à rede privada, e tive o privilégio de poder trabalhar em escolas cristãs e fazer aquilo que eu acreditava que era o certo ser feito num ambiente que me acolhia. O que é que nós temos que fazer? Ontem eu usei esse versículo e eu volto com ele porque ele é muito importante. A Bíblia tem muito versículo e eu poderia usar outros, não é? Mas esse daqui é muito importante. Eu quero, se vocês saírem com esse versículo decoradinho, eu já fico muito feliz, não é? O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não podemos encobrir. Nós temos que contar à geração vindoura, nós temos que contar às nossas crianças quem é o Deus em quem nós acreditamos, em quem nós confiamos. Se nós não contarmos, eles não saberão. Nesse mundo, não é? Neste século, nessa geração perdida como está, se ninguém disser para as crianças que há um Deus, que há um ser que criou todas as coisas, que nos criou, que nos ama, que tem domínio sobre todas as coisas, eles não saberão. É importante, às vezes a gente pensa que está aí, está todo mundo vendo, não precisa falar, mas precisa. Nós precisamos dizer. Pablo Neruda tem um poema que ele diz: as coisas por não serem ditas não são conhecidas. Então, se nós não dizemos, não conhecemos, não sabemos. Precisamos anunciar. E não há lugar melhor para dizer que todas as coisas criadas existem porque Deus as criou e que todas elas fazem sentido na nossa vida, todas elas traduzem conhecimento, todas elas nos trazem sabedoria, se nós contarmos. Senão as crianças pensarão
que tudo isso é obra do acaso. Você já parou para pensar nisso? Então, por que existe uma educação escolar cristã? Para a gente contar para as crianças a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa história. Existe assim porque Deus criou assim, porque se ninguém contar, vai ficar parecendo que houve uma explosão e apareceu tudo. E nós não podemos culpá-los por acreditarem nisso, porque não houve quem dissesse diferente para eles. Ouve, Israel, Deus está falando conosco ainda hoje, Deus fala comigo ainda hoje, fala com você? Que bom! Eu acordei de madrugada, Deus falando comigo, e eu sentindo uma vontade de orar, e eu orei e voltei a dormir, daí eu acordei de novo, falei, nossa, mas será que eu já acordei? Eu já acordei, eu já tinha acordado, eu já tinha orado, já tinha dormido de novo, porque Deus me acordou, me incomodou, e eu acordei, e Ele quer falar, e Ele está dizendo, ouve, Débora, ouve, Israel, ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E você tem que amá-lo, amá-lo de todo o teu coração, amá-lo com todas as tuas forças, com toda a tua alma. E as palavras que Ele nos ensinou têm que estar no nosso coração. Aquilo que está no nosso coração não é esquecido, fica guardado. Nós temos que falar ao coração das crianças. A educação escolar cristã se difere da educação secular, porque a educação escolar cristã tem que falar ao coração das crianças. Essa é a nossa missão. Lá em Atos, os apóstolos receberam o Espírito Santo, lembra? E esse poder que foi dado a eles, foi dado a nós também. Nós temos que ser testemunhas, nós temos que ser testemunhas onde nós estamos, na nossa casa, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, até os confins da terra. Ontem alguém falou para mim, professora, eu gosto das historinhas que a senhora conta. Então, eu vou contar outra. Quando eu era jovem, eu sou hiperativa, ninguém percebeu, né? Quando eu era jovem, eu participava de tudo que tinha. Toda a programação da Igreja Otávio, eu era da mocidade, da federação, da confederação, tudo, né? Nossa, vai ter acampamento, eu estava. Vai ter encontro da federação, eu ia. Vai ter congresso, eu estava. Tudo eu estava. E em um dos eventos, né, que a gente tinha muito, que eram os encontros de federação, eu ia todo mundo para uma outra cidade e fazia um dia todo de encontro em uma igreja, tal, e eu estava no encontro de federação, e o tema do encontro era missão, e que é um tema recorrente, né? Ele vem, fica um tempo, desaparece, depois volta, vai, volta. Então, naquele tempo estávamos falando de missão. E o pastor que estava fazendo os estudos, falando, e tocou o meu coração realmente. Eu me senti chamada para ser missionária. E houve um apelo. Eu sou presbiteriana, mas teve apelo, e eu fui lá. Não, eu vou atender esse apelo, eu quero ser missionária, eu vou lá. E eu me desmanchando em lágrimas, porque da mesma forma que eu sou hiperativa, eu sou chorona, choro por tudo, né? Até anúncio de margarina, eu choro, tudo me faz chorar. E eu me senti tocada, eu vou lá, atendi o apelo, eu vou ser missionária, Senhor, me manda, né? Me manda para a África, me manda para o meio dos povos indígenas e aquela coisa.
E o pastor orou e todo mundo foi. E eu fui embora para casa feliz. E eu pensando, agora eu vou ser missionária. Agora Deus vai me mandar para algum lugar. Tá? E, gente, passou o tempo. E nada. E nada de Deus me mandar para a África. E nada de Deus me mandar para o meio dos indígenas. E nada de Deus me mandar para lugar nenhum. E eu ali falando, Deus, eu fui sincera. Eu aceitei o desafio, eu estava sendo sincera, como é que eu não vou para lugar nenhum, não é? Queridos, foram necessários muitos, mas muitos anos para eu entender que Deus me queria missionária, mas Ele me queria missionária em Jerusalém, era onde eu estava. Não era lá onde eu queria ir, era onde eu estava. Era com a minha profissão. Era fazendo aquilo que eu sabia fazer, era pondo em prática aquilo que Ele havia me ensinado no meu contexto. Não era lá na África. Eu não tenho nada, olha, nada, absolutamente nada contra. Aliás, eu acho lindo quem se dispõe a ir. Contribuo com o trabalho missionário, porque tem que ter pessoas que tenham, que sejam despojadas e que aceitem o desafio de ir. Absolutamente nada contra aqueles, mas eu estou dizendo que talvez com você também aconteça a mesma coisa. Deus quer você missionário onde você está. Sabe qual que é o lugar mais difícil de ser missionário? Em casa. Em casa. Quando o filho responde, quando você tem um problema para resolver. Porque família é uma bênção, mas família também dá trabalho. Não é? O mais difícil é ser missionário onde a gente está e todo mundo conhece você. Porque num lugar distante as pessoas não te conhecem. Você chega e fala coisas bonitas e as pessoas ficam super tocadas. Mas onde você é conhecido, onde as pessoas sabem como é que você reage, como você trata os outros, como você responde, como você enfrenta uma dificuldade, um problema, aí que é difícil, não é? Então, Deus quer você missionário onde você está. E o missionário busca as melhores estratégias. Não é chegar chutando a porta, arrebentando a parede, gritando. Não. Às vezes a gente tem que chegar bem quietinho, observar, fazer uma coisinha hoje, outra daqui não sei quanto tempo. Você precisa sondar o terreno. Mas você precisa ser luz onde você está. Educar, eu fui buscar a definição lá no dicionário para a gente não ter conflito, né? Porque cada um pode dar uma definição, então vamos pegar o que está lá no dicionário. Educar é promover o desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral. Isso é educar. Então, quando o professor fala, eu estou lá para ensinar matemática, claro, mas você também tem que se preocupar com o aspecto moral, com o desenvolvimento físico. É um conjunto de coisas. Ensinar é dar a conhecer, é indicar, é mostrar um caminho. Olha, vai por aqui. Sabe quando a pessoa pergunta para você, como é que eu faço para chegar em tal lugar? E você indica o caminho, e tem pessoas minuciosas, olha, você vai até tal lugar, você vai encontrar isso, daí você vira à direita, vira à esquerda, olha, logo à frente você vai encontrar, tem um outdoor dessa forma, parece que a entradinha é ali, mas não é, é um pouquinho mais para frente. Então você indica, você dá as orientações. Isso é ensinar. E instruir é transmitir conhecimentos, transmitir o saber.
A escola, o educador, ele faz tudo isso, ele educa, ele ensina, ele instrui. É um pacote completo. Eu não vou falar só do meu conteúdo. Se eu for dar aula de língua portuguesa, eu não vou ensinar apenas as regras gramaticais. Eu não vou ensinar apenas questões de estilo na elaboração do texto, mas eu vou fazer o trabalho completo. Eu vou ensinar, eu vou indicar a melhor forma, eu vou dar recomendações morais, eu vou dizer o que é melhor, por que é melhor, o que é honesto, o que não é honesto. Por quê? Porque nós somos agentes transformadores. Um educador cristão, uma escola cristã, é um agente transformador. João nos diz que nós somos o sal e a luz. E se nós somos sal e não servimos para nada, temos que ser jogados fora. É interessante o tempero do sal, não é? Porque quando não tem sal, é impossível comer, não é verdade? Aquela coisa não desce, vira uma bola dentro da boca e não desce. Mas quando está salgado também não desce, né? É a medida certa. É o equilíbrio. Então nós somos sal. Nós não podemos passar despercebidos, mas nós não podemos saturar para não sermos indigestos. Certo? E essa medida certa do tempero é Deus quem nos dá. É o Espírito Santo que nos mostra. Nem aquém, nem além. O sal usado na medida certa. Jesus disse que se alguém tivesse sede era para ir a Ele. Porque rios de água viva iriam jorrar do coração de quem crê nele. Tem uma história bíblica que eu acho linda e acho que ela é que ela cai tão bem para nós, né? Que é a história da mulher que tinha o fluxo de sangue, né? Aquela mulher que sofria, que tentava ser curada e que, ouvindo falar de Jesus, vai e no meio daquela multidão imensa fica feliz em poder apenas tocar na veste. Ela não tocou nem em Jesus, foi na roupa dele. Mas o interessante é que quando ela toca na roupa dele, Jesus sente que dele sai virtude, sai poder, sai a cura. E Jesus fazia umas perguntas interessantes, não é? Aquela multidão toda, os apóstolos ali deviam estar ansiosos, nervosos, tirando aquele povo, abrindo caminho para Jesus passar. E Jesus pergunta para eles: quem me tocou? E eles olham para eles: como assim? Quem tocou? Todo mundo está tocando todo mundo aqui, não é? Porque está tudo aqui amontoado, essa gentarada, todo mundo toca em todo mundo. Como o senhor quer saber quem tocou no senhor? E Jesus diz: eu senti que de mim saiu virtude. Como é que ele sabia que alguém que tocou diferente?
Uma pessoa que tocou de forma diferente nele. Paramos a história, vamos lá para a nossa sala de aula. Como é que o aluno se sente em relação a você? Quando o aluno toca em você, sai de você virtude? Quando você ensina, sai de você alguma coisa que muda a vida dele? Ou não? Pensa sobre isso. Porque é para sair virtude de nós. Nós temos que fazer o bem pelo simples fato de estarmos ali ensinando. Deus nos deu esse privilégio de sair de nós coisas boas para mudar a vida das pessoas. Isso é educação cristã. A educação secular não está preocupada com isso. Ensina qualquer coisa de qualquer jeito. Há pessoas muito comprometidas, buscam metodologias, fazem testes, reforçam o conteúdo, mas não há um compromisso de mudança de vida. Essa é a nossa diferença. Nós temos que ter com os nossos alunos um compromisso de mudança de vida. De nós tem que sair virtude. As pessoas têm que olhar para nós e falar: nossa, que cara boa você tem. E não olhar para nós e falar: nossa, que cara de jararaca você tem. Tem que sair virtude. Temos que fazer o bem pelo simples fato de estarmos ali. Eu acho que eu gosto de contar história, e deve ser por influência de leitura do Walter Benjamin. Walter Benjamin é um filósofo contemporâneo, e ele diz que é muito importante a figura do narrador. O narrador é o que conta histórias. Então, na vida em comunidade, na vida social, é importante a história do narrador. Vocês lembram? Eu lembro, quando eu era criança, lá no Paraná, lá no interior do Paraná, era comum que as famílias, que as pessoas, não só a família, as pessoas se visitassem. As pessoas ficavam felizes quando recebiam visita. Um pouquinho diferente de hoje, pelo menos em São Paulo. Essa prática não existe muito, né? Mas eu lembro que era uma festa, né? Chegava a noitinha e a minha mãe falava: hoje a tia não sei quem, fulana de tal, vem aqui em casa. Era muito gostoso, porque os adultos se juntavam para conversar, as crianças se juntavam para brincar. Claro que sempre dava briga, né? Mas também isso era diferente, porque os adultos naquele tempo deixavam as crianças resolver o seu problema de briga, entendeu? Não entrava no meio. Hoje não, quase vem a polícia, não é? A mãe de um que quase avança na mãe do outro, porque o seu filho... Gente, deixa a criança resolver o problema dela. Inclusive faz parte do aprendizado, ela resolveu o conflito que ela criou, no qual ela se envolveu. Isso é parte da vida, entendeu? Então a gente brincava, os adultos conversavam, mas era muito legal quando a gente estava brincando e escutava que começava uma história, alguma, né? E a criançada vinha toda quietinha, sentada ali, ficava só xeretando, só ouvindo a história.
que normalmente eram histórias ligadas às pessoas da família, porque a tia Cotinha, o tio Toninho, a Mariazinha, enfim, eram histórias que as crianças ouviam, mas elas se sentiam parte daquele contexto e aquelas histórias faziam parte da vida delas, faziam parte da minha vida. Hoje as crianças nem sabem mais quem é a família, quem é o parente e, assim, se for falar de uma tia que é cunhada, porque cunhada é um negócio assim muito engraçado, né? Ninguém gosta da cunhada, eu não sei porquê. O que tem? A cunhada acha que o filho dela é melhor que o filho da outra, enfim. O meu tem que aprender ali antes do dela, né? O meu tem que ir melhor na escola, enfim. Mas era muito gostoso, as crianças se sentiam parte, ouviam as histórias e aprendiam com aquelas histórias. Não porque o meu avô fez isso, o meu tio, o tio da minha mãe, o primo do meu pai, havia ligações, havia uma estrutura familiar. E isso foi se perdendo, hoje em dia a gente não tem. A criança mal sabe quem é o vô, a avó, um tio mais próximo, acabou. Ah, você sabia que eu sou teu primo, sou teu parente? Ficou uma coisa distante, principalmente nos grandes centros. No interior, talvez ainda haja mais oportunidade para essa convivência familiar. E o Walter Benjamin diz que a figura do narrador, esse contador de histórias, dessas histórias que fazem parte da vida, é uma figura importante, porque essas histórias compõem o nosso contexto de vida. O Edgar Morin, que é um dos filósofos que participou, inclusive, de todo o relatório do Jacques Delors para a Unesco, ele diz que nós trabalhamos com diferentes níveis de informação, né? Então, nós temos acesso fácil à informação. A informação chega a todos nós e hoje você levanta, liga a televisão, pega o celular, você tem informação em todo lugar o tempo todo, não é? Somos super bem informados. Só que isso é um nível bem básico, né? A informação chega para você do jeito que ela saiu, ela vem, não há nenhum filtro, não há restrição, ela chega. Tá? A escola não trabalha só com esse nível da informação, né? A escola trabalha com o conhecimento, que é essa informação trabalhada, digerida, pensada, filtrada. Então, quando eu tenho um trabalho de elaboração dessa informação, eu chego no nível do conhecimento. E para chegar no nível da sabedoria, já é outra história. Eu preciso saber separar joio de trigo. Então, nem todo conhecimento dá sabedoria, porque sabedoria implica em outras características, em outros componentes, como experiência, como análise, como reflexão. Então, sabedoria já é quando você entende os benefícios, os malefícios e é capaz de filtrar. Por isso, dizem, eu até concordo, que a sabedoria ela vem com a idade, com o tempo de vida da pessoa, né? Porque você precisa de experiências, você precisa de vivências, de conhecimentos que implicam com tempo. O jovem, ele é muito afoito, o jovem ainda não viveu momentos em que ele teve que
analisar, sofrer, ele ainda não teve tempo de amadurecer. Mesmo que ele seja muito inteligente, mesmo que ele seja muito culto, mesmo que ele leia muito, mas a sabedoria ela já está num outro nível de saber o que é bom, o que é ruim para a vida, independente do conteúdo apenas. E Comênios, que era um educador cristão, ele dizia que o educador, ele lança sementes do saber, sementes da virtude, sementes da piedade. Vocês já ouviram falar, tem um ditado que diz: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Não é engraçado? Porque eu sempre pensei que você planta tomate, colhe tomate, planta abacate, colhe abacate, planta arroz, colhe arroz. Quando eu vi isso, eu falei, como assim? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Sabe por quê? Porque uma tamareira leva de 80 a 90 anos para dar fruto. Então, quem planta tâmara não vai colher tâmara. Alguém vai colher a tâmara que ela plantou. Comênios disse isso, que a gente planta sementes do saber, sementes de piedade, de virtude, para que alguém colha. Sabe qual é a minha oração por nós nesse dia? Que Deus abençoe a nossa semeadura de tâmaras. Que os sonhos que nós plantamos sejam colhidos daqui 50, 60, 80 anos por alguém. Alguém tem que plantar para que alguém lá na frente possa colher e que nós tenhamos esse desprendimento de plantar, a despeito de não colhermos, de não vermos a colheita, que nós possamos plantar. Sejamos plantadores de tâmaras. Deus constituiu pais em educadores, ordenando que educassem seus filhos com ensinamentos e correções, conforme a doutrina do Senhor. Essa é a recomendação que Paulo faz para a gente lá no livro de Efésios. A ciência diz que o cérebro, a construção, o desenvolvimento do cérebro, ele é feito por meio de experiências durante a infância, que alimentam os circuitos nervosos e determinam o futuro da inteligência. Então, se você exige e ensina bastante coisa, a criança vai desenvolvendo e vai aprendendo. Então, aquela coisa vai ser o que tiver que ser? Não, vai ser o que você ensinar. O cérebro vai desenvolver conforme a demanda que ele tiver. Eu já ouvi, creio que vocês tenham já ouvido também, a expressão janelas de oportunidades, que dizem que o sentido da visão ele é formado até os 2 anos, os circuitos da linguagem até os 10 anos, o cérebro, a noção espacial até dos 5 aos 10, musical dos 3 aos 10 e o raciocínio lógico-matemático na primeira infância. Gente, presta atenção nisso. Qual é a idade máxima aí? 10. Então, quando eu ouço alguém falar que educação infantil não é importante, pode ser qualquer lugarzinho, só para a criança ficar lá brincando, nossa, eu fico tão triste. Lembra que eu falei ontem das nossas igrejas? Olha, gente, até os 10, tá? As coisas boas e bonitas depois dos 10, elas serão boas e bonitas, mas a gente já perdeu o tempo. É até os 10. A criança até os 10 é uma esponja e tudo está sendo formado até os 10. É educação infantil e ensino fundamental 1.
Os outros não são importantes? São. Claro que são. Mas aqui está a base. Então aqui não pode ser de qualquer jeito, entendeu? Tem que ser muito bem feito. Porque é a base para tudo que vem depois. Todo estímulo, todo investimento tem que ser feito aqui. Queridos, eu disse ontem, eu volto a dizer, eu vou deixar as apresentações, elas ficarão e vocês podem utilizar, tá bom? Deus não deu só para mim, Ele deu para dividir com todos, tá bom? Primeiros anos de vida são normalmente usados para indicar os 5 primeiros anos de vida, e eles são marcados por intensos processos de desenvolvimento. Olha que interessante aqui no segundo parágrafo, quando diz que até os 3 anos de idade, cerca de 100 bilhões de células cerebrais com as quais a criança nasce, então a criança nasce com 100 bilhões. Até os 3 anos, elas desenvolvem 1 quatrilhão de ligações. O número é o dobro de conexões que um adulto possui. Aos 4, estima-se que a criança tenha atingido metade do seu potencial intelectual. Em dezembro de 2011, foi feita uma pesquisa, um estudo, e constatou-se que, naquele momento, o Brasil tinha 11 milhões de crianças nessa faixa etária. E será que todas elas estavam sendo adequadamente atendidas? Eu creio que não. Então a gente depois, claro, corre atrás, ensina, se empenha, mas o natural, o desenvolvimento natural, ele vai se dar nessa fase. Então, quanto mais pudermos estimular, quanto mais pudermos trabalhar com a criança nessa faixa etária, melhores serão os resultados. Nós vivemos uma sociedade imersa no pecado, não é verdade? Tem gente que não gosta de ouvir isso, gente, mas é verdade. Você pode ficar triste, mas é verdade. A gente vive num mundo dominado pelo pecado. O mundo jaz no maligno, de verdade. O que a gente tem? Crianças que não são instruídas adequadamente. O efeito disso são adultos doentes. E o que a gente pode fazer? O que está em nossas mãos fazer? Quem poderá nos socorrer? Jesus nos ensinando, nós mesmos ensinando. Ensina a criança. Tenha paciência. Criança pergunta muito, né? Criança fala muito, criança não para, se mexe demais. Tenha paciência, ensina a criança. Porque ensinando a criança, investindo na criança, nós teremos uma sociedade melhor. Por que uma educação escolar cristã? Porque a educação escolar cristã vai entender o que Jesus disse. Vocês lembram que Jesus falou? Deixar vir a mim os pequeninos. Deixa vir as crianças, gente. Eu quero ensinar as crianças, deixa eles chegarem. E a gente tira. Criança incomoda, faz barulho, tira. Não, traz a criança e ensina a criança. Criança não ensinada é horrível mesmo. Porque não obedece, porque atrapalha, porque é irrequieta, mas a criança ensinada é uma bênção. E nós temos que ensinar. Como aprenderão se não houver quem ensine? Nós somos como lua. A lua não tem brilho próprio, vocês sabem, não é? Ela não tem brilho, ela não tem luz. A fonte é o Senhor, nossa fonte é o Senhor.
A palavra de Deus é o agente. E o método é a instrução. Então nós precisamos ensinar tendo em vista isso. É Deus quem faz, é pela palavra dele que nós instruímos. Se nós queremos ter luz, mas não é uma luz própria, uma luz que venha refletida do Senhor. Por quê? A recomendação é que a gente brilhe. Mas a gente brilhe refletindo o quê? A luz de Cristo. Nós somos chamados para brilhar. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. É para a gente ser luz, bênção. É para nós brilharmos, não é para nós atrapalharmos, sermos empecilho. É para sermos usados para o bem, para brilhar. Na verdade, nós não brilhamos, nós vamos apenas refletir a luz de Cristo. Velho é saudosista, né? Mas eu tenho que lembrar das coisas que eu vivi, não é verdade? Não tem jeito. E eu me lembro, nós não cantamos mais, mas havia um cântico lindo. Quando eu era criança eu não achava muito lindo, eu achava música de velho, mas hoje que eu sou velha eu acho ele lindo. Que diz que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. É isso. Que a beleza de Cristo possa ser vista em nós. Nenhum estudo, nenhum diploma, nenhum conhecimento valerá de nada se em nós não puder ser vista a beleza de Cristo. O fracasso e a queda chega quando resolvemos brilhar por nós mesmos, quando a gente acha que é muito bom e que pode fazer tudo sozinho, vai dar tudo errado. Porque não somos nós, mas é aquele que vive em nós que faz. Amém? Paulo escreveu a Timóteo, escreveu aos Romanos também, dando algumas orientações no ministério, né? Ordena e ensina estas coisas até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Ontem, quando o Felipe falou que às vezes na igreja a gente fala, eu não vou ensinar não, que eu já faço isso a semana inteira, pede para outra pessoa, olha, lembra, Paulo disse que não é para você se fazer negligente com o dom que há em você. Você foi abençoado com o dom, usa o dom. E é para usar. E, de verdade, na minha Bíblia, eu não achei nenhuma referência a não ser negligente de segunda a sexta. Me parece que vale para sábado e domingo também. Então, não ser negligente, a não ser negligente nunca, todos os dias. Né? O dom que foi dado a você é o dom do ensino, ensine. Ensine na escola, ensine em casa, ensine na igreja, ensine. Porque esse é o dom que há em ti. Porque há outras características que não são dons e que a gente usa com tanta frequência, por exemplo, a fofoca, não é? A fofoca não é um dom. O dom, aliás, é não ser fofoqueiro, né? E as pessoas usam a fofoca todos os dias, de segunda a segunda. Então, deixa a fofoca de lado e usa o dom.
Esquece aquilo que não é dom e usa o que é dom para fazer a obra do Senhor. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram, se não há quem pregue? Gente, quando Deus me chamar, eu quero ouvir dele que eu fui uma serva boa e fiel. Eu não quero ouvir dele, filha, você foi negligente. As pessoas não ouviram porque você não falou. Eu não quero ouvir isso. Você quer? Tenho certeza que não, então pregue, fale. Fale. As pessoas precisam ouvir e não ouvirão se não há quem pregue. Ontem eu falei da Hannah e esse pequeno fragmento mostra. A Hannah é judia, a Hannah não é cristã. Mas veja bem que interessante o que ela diz. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de renovar o mundo comum. O quanto nós amamos nossas crianças, o quanto nós amamos o nosso próximo, o quanto nós somos responsáveis por ensiná-los. Você já parou para pensar nisso? Quando você levanta de manhã e olha no espelho, você já pensou que você está olhando para alguém criado à imagem e semelhança de Deus, com uma responsabilidade de fazer aquilo que Jesus preparou para que fosse feita? Nós não podemos passar por esse mundo em vão. E não há outra forma. Aqueles que creem em Deus, aqueles que não creem em Deus, concordam que não há forma de mudar se não houver educação. Só que não é qualquer educação. Não é uma educação humanista que coloque o homem no centro de todas as coisas e dê a ele todo o poder. Não é uma educação materialista que tenha em vista apenas as coisas materiais e momentâneas. Não é uma educação nihilista que não crê em nada. Mas é uma educação cristã que tem um propósito, que tem um fundamento: fazer as pessoas chegarem a Deus. Uma história para terminar. Hoje não tem filminho, mas tem historinha, tá bom? Guarda das Fontes. Essa historinha é uma historinha do Peter Marshall. Havia um personagem misterioso que vivia na floresta perto de um bucólico e romântico vilarejo. Das colinas cheias de arvoredo, águas cristalinas desciam das encostas, formando lagos encantadores, regando os campos engrinaldados de flores, onde as crianças felizes brincavam e onde os cisnes voavam alegremente. Naquela vila pulsava a vida.
A alegria aparecia no sorriso das crianças, no gorjear dos pássaros, no voo engalanado das borboletas multicores e nos matizes policromáticos das flores mimosas. A felicidade aspergia aquele lugar romântico regado pelas águas límpidas e cristalinas que desciam dos montes. Mas qual era o segredo desse lugar cheio de encanto, beleza e vida? É que um personagem misterioso trabalhava longe dos holofotes, limpando as fontes, tirando o lodo, as folhas secas, o entulho, a fim de que a água pudesse jorrar clara, pura e límpida para a vila. Um dia, porém, a Câmara Municipal, reunida, encontrou o salário do guarda das fontes. Aí o relator da Comissão de Orçamento disse: Por que pagar salário a esse personagem romântico? Nós nunca o vemos. Ele não é necessário à vida de nossa cidade. Se construirmos um reservatório no alto, fora da cidade, podemos dispensar seus serviços e economizar o dinheiro do seu salário. Assim falaram, assim fizeram. Dispensaram o guarda das fontes e trocaram seu trabalho por um reservatório de concreto. Desse modo, o guarda das fontes não visitou mais as nascentes no interior sombrio das matas, mas ficou espiando de longe enquanto era construído o reservatório. Quando a obra terminou, logo se encheu de água, mas esta já não parecia ser a mesma, não parecia ser limpa, e uma espuma verde principiou a poluir a superfície estagnada. Não tardou para que o lodo, as folhas apodrecidas e o entulho fossem entupindo e poluindo o canal por onde a água descia. O lodo e o barro foram se acumulando na caixa de concreto. A água que outrora era límpida, agora chegava à vila poluída, barrenta e contaminada. Começaram também a surgir aborrecimentos constantes com as máquinas delicadas dos moinhos, porque as rodas ficavam constantemente obstruídas pela lama. Os cisnes foram procurar outro lugar fora da cidade. A água deixou de ser uma fonte de vida para ser caudal da morte. As borboletas que esvoaçavam cheias de encanto, beijando as flores mimosas, foram embora. Os pássaros deixaram de cantar e fugiram para outras paragens. A vila foi tomada por um clima de tristeza. Tudo se tornou pardacento e triste naquele lugar. Finalmente, uma epidemia graçou e dedos viscosos e amarelos da doença alcançaram todos os lares, em todas as ruas e alamedas da cidade. Imediatamente, a Câmara Municipal reuniu-se para reavaliar a situação. Reconheceram o erro cometido, penitenciaram-se ante o equívoco que acarretara consequências tão danosas à cidade e chegaram à conclusão de que era preciso recontratar o guarda das fontes. E assim foram procurá-lo em sua cabana no alto das montanhas e rogaram-lhe que retornasse ao seu antigo e alegre trabalho. Ele concordou muito satisfeito e começou a fazer de novo as suas rondas. Tão logo ele voltou ao seu trabalho, a vida tornou a explodir cheia de encanto naquela vila. As águas puras e límpidas voltaram a jorrar, trazendo vida e saúde para as crianças. Os moinhos recomeçaram a girar, os cisnes retornaram, o passaredo voltou a cantar, as borboletas esvoaçavam de novo, beijando as flores garridas, enchendo o ar de cores deslumbrantes. A vida, a saúde e a felicidade daquela vila dependiam do anônimo, do trabalho anônimo, mais vital daquele personagem misterioso. O que a gente aprende com essa historinha? Nós vivemos numa sociedade poluída e os dias são perigosos. Toda sorte de mal nos ameaça, não é verdade? Então, Jesus disse que nós somos sal para a humanidade. As filosofias reinantes nos induzem a uma ética relativa, não é verdade? Tudo pode, tudo dá certo, depende do ponto de vista. E a gente sabe que não é assim. Nós temos um Deus do absoluto. Não há relativismo, há uma verdade absoluta. Nós somos luz para o mundo.
Os valores morais são atacados constantemente. Jesus disse que rios de água viva deveriam jorrar do coração de quem crê nele. A família está perdendo seus referenciais. Nós precisamos ser guardas das fontes e termos coragem de limpar as nascentes poluídas. Calvino nos ensina que o aprendizado de todas as coisas deve contribuir para o aperfeiçoamento do ser humano, visando o adequado desempenho da sua vocação para a glória de Deus. Que a graça de Deus seja sobre nós e que Ele confirme a obra das suas mãos. Queridos, quando meus filhos eram mais novos, eu dizia para eles, e não era uma ameaça, era um conselho: Deus confirma a obra das nossas mãos. Se as nossas mãos fizerem boas obras, serão confirmadas boas obras. Se, no entanto, as obras de nossas mãos forem ruins, quão ruins serão, porque serão confirmadas. E a culpa não será de Deus, porque Ele apenas vai confirmar. A responsabilidade será nossa, que as fizemos. Para que nós nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo nós possamos ter certeza que não corremos em vão, que não trabalhamos inutilmente. Eu queria orar com vocês, podemos? Senhor Deus, nossos corações estão alegres, mas sobretudo gratos a Ti, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos, de refletirmos, aprendermos e tomarmos decisões nas nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Pai, porque mesmo sendo um Deus soberano, um Deus grandioso, Criador de todas as coisas, o Senhor olha para nós, que somos tão pequenos, pecadores, e confia a nós missão tão importante, ó Deus, no Teu reino, a missão de ensinar. Deus, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ensine, que o Senhor tenha paciência conosco, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que a cada dia, Deus, nós possamos estar mais perto de Ti e possamos ser filhos obedientes e cumpridores daquilo que o Senhor nos manda fazer. Deus, que cada dia ao nos levantarmos, nós possamos nos lembrar dos Teus ensinos, das Tuas recomendações, e possamos dizer a Deus com um coração sincero diante de Ti, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença. Deus nosso, Redentor nosso. Que assim seja, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada.